Oi, pessoal. Então, vamos voltar aqui e vamos responder as perguntas, né? Então, eu vou responder aqui primeiro a pergunta do Roberto, né? O Roberto me perguntou sobre o RDI, né? Então, eu fiz um conjuntivo na vestibular, Roberto, para fazer de vestibular para Palatina. Eu fiz um conjuntivo para fazer o selamento. Eu me preocupei em reconstruir o defeito palatino. Porque quando eu reconstruí o defeito palatino, o que acontece é que o coágulo que fica ali no meio está protegido, porque esse osso não vai reabsorver mais igual um alvéolo pós-extração. Então, se você... Eu tinha algumas poucas partículas ali, eu coloquei um pouquinho dentro também, mas eu, quando estou trabalhando com essa técnica, eu procuro não mesclar biomaterial com o osso autógeno. Se você se sente melhor colocando um plug de LPRF ou um pouco mais de osso da tuberosidade fazendo o preenchimento, perfeito. Mas eu não faria uma mescla de autógeno com biomaterial. Tá bom? Beleza, vamos ver. Felipe, o que vai definir o posicionamento tridimensional do implante na posição coronoapical se baseia em 4 milímetros da margem ou 1 milímetro subcrestal? É a margem gengival final. Por quê? Porque eu tratei e mostrei vários casos que tinha recessão. Se eu uso a recessão e ponho o implante a 4 milímetros, quando eu trato a recessão, o implante vai ficar muito profundo. Então, eu preciso ter um planejamento protético definindo se a posição é a posição atual ou se 4 milímetros da posição ser, em alguns casos, a atual, ou se eu tenho um excesso de gengiva, ou se eu tenho uma recessão, ela tem que ser analisada previamente para definir o ponto final, para a gente posicionar 4 milímetros desse ponto final. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Cicatrizador personalizado. Foi usado algum enxerto ósseo no alvéolo? Sim. Eu não trato nenhum caso de implante imediato sem preenchimento do gap. Normalmente eu uso a matriz mineral bovina colagênica, ok? A preferência nossa é o nosso protocolo de trabalho. Se vocês quiserem usar outro biomaterial, eu só aconselho que seja um biomaterial de reabsorção lenta ou não reabsorvível. Mas se vocês me perguntarem assim, isso vai funcionar? A minha resposta é eu não sei. Por quê? Porque não é o nosso protocolo. Eu vou adiantar já uma outra pergunta que alguém me fez aqui, se a questão do biomaterial colagênico faz diferença em relação ao mesmo biomaterial particulado. Depende do alvéolo. Se for um alvéolo íntegro, com todas as paredes perfeitas, não. Mas se nós estivermos tratando alvéolos com defeitos, fenestração, deiscências, com qualquer tipo de defeito, ok? Nós não usamos particulado, nós usamos colagênico. Por quê? Porque ele fica encapsulado, ele fica como uma parede, é um bloco de enxerto. Se eu coloco o particulado onde existe um defeito, ele não tem estabilidade. Se eu coloco esse bloco onde existe o defeito, eu consigo mais estabilidade. Então, em alvéolos com defeitos, 100% colagênico. Em alvéolos íntegros, colagênico ou particulado. Só que, como eu não uso mais em alvéolo praticamente nada particulado, eu trato tudo com colagênico. E quando eu vou para as técnicas de reconstrução alveolar minimamente invasiva, quando eu não faço implante, exatamente igual. Matriz mineral bovina, colagênica, às vezes com membrana, às vezes sem membrana, às vezes associado ao LPRF ou APRF, mas eu não lanço mão do material, principalmente na região de uma zona estética. Ok? Vamos ver o que mais. O Fabinho me perguntou se eu acho que a vinda do parafuso dinâmico
podemos chegar que a conclusão tridimensional do implante mudou. Sim e não, Fabinho. Por quê? Foi o que eu expliquei naquele último caso. Antes, para a gente colocar o implante para sair no cíngulo, muitas vezes a gente desgastava um pouco o osso palatino ou o ápice do implante ficava muito vestibularizado. A gente saía daquele meio, daquela parte do bolo do meio, que é a melhor, a gente saía daquela zona. Por quê? Porque se a gente colocasse naquela área, o implante ia sair no bordo incisal ou levemente por vestibular. E isso até então era um problema que tinha uma solução com uma prótese cimentada. Mas hoje, graças a Deus, a gente não precisa disso mais. Para mim, foi uma das maiores evoluções da implantodontia, da parte protética nos últimos anos. Ainda é uma coisa relativamente nova, ok? Eu não sei em relação à soltura de parafuso, se a gente vai ter mais afrouxamento ou não. Às vezes o Vitor comenta comigo de alguns sistemas, alguns pilares que, em função de ter o parafuso dinâmico, o espaço lateral da cerâmica ou da zircônia fica muito fina. Eu não sei se existem algumas complicações protéticas, algumas limitações, mas eu não tenho dúvida que isso vai dar um upgrade gigantesco na nossa forma de trabalhar. E você me fez outra pergunta, Fabinho, o que eu quero dizer quando separo estética de função. Não, se eu falei isso, eu me equivoquei, mas, obviamente, eu acredito que eu não tenha falado isso, ou não sei se pelo som houve um entendimento incorreto. Não tem jeito de separar as duas coisas, né? São coisas que pertencem a um mesmo universo, é impossível você separar essas duas coisas. Nos casos dos defeitos dos ossos vestibulares ligeiramente extensos, mas o osso apical suficiente para o travamento do implante, você opta por instalar o implante ou faz em 2 estágios. Se o osso residual, o osso apical e palatino em um alvéolo classe 1 de Kahn, e só apical em um alvéolo classe 2, 3 e 4. Classe 4 é mais complicado, ok? Porque muitas vezes na área do ápice, o osso afunila, fica mais estreito, é muito mais complexo. Mas todas as vezes que eu tenho condições de instalar o implante na posição tridimensional correta, a minha proposta é instalar o implante sem retalho, reconstruir o osso de acordo com as características do tecido e enxerto de tecido conjuntivo na maioria dos casos. E, por outro lado, nós também podemos colocar o nosso provisório ou um cicatrizador personalizado. Hoje, eu, Paulo, particularmente, não faria um implante imediato sem algum tipo de conexão protética. Ou eu colocaria um provisório aparafusado direto na cabeça do implante ou no intermediário, ok? Ou quando não é possível, por uma razão oclusal, pelo perfil do paciente de aceitação, que não vai tomar cuidado, ou pela estabilidade primária do implante, eu opto por fazer um cicatrizador personalizado. Então, para mim, hoje, colocar implante imediato necessariamente leva a alguma conexão, ok? Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu vi alguém aqui que falou sobre o artigo do Joseph Kahn, é um artigo de 2011, falando sobre o eixo do posicionamento dos dentes e o osso residual. É um artigo fantástico, talvez seja um artigo dos mais importantes nessa década em termos de protocolo de instalação de implante imediato. Eu acho que eu respondi todas as perguntas que estavam aqui. Se eu não respondi, vocês podem deixar essas perguntas aqui. O pessoal pode me passar essas perguntas e depois eu tento responder para vocês. Espera aí que chegou... parede vestibular. Mais uma aqui, da Isabela. Nos casos na parede óssea
Professor, então mesmo nos casos em que a parede óssea vestibular apresenta fenestrações ou deiscências, em alguns casos vocês não usam membrana? Em vários casos, Isabela. Eu teria que ter mais tempo para explicar o protocolo, né, em termos de quando usar ou não, mas sendo bem objetivo, nós só usamos a membrana com implante imediato quando nós temos defeitos largos, que representam mais de 1/3 mesiodistal, e profundos, que representam mais de 5 milímetros, não de sondagem, 5 milímetros de defeito ósseo. Então, se eu tenho um defeito largo e profundo, necessariamente eu tenho um defeito mais crítico e eu deveria colocar membrana junto com os biomateriais. Ou optar para, quem sabe, a técnica do RDI, que é a técnica da remoção do osso da tuberosidade, do Zé Carlos Rosa, que eu acho que para defeitos como esses extensos é uma técnica bem interessante. O Fabinho me fez uma outra pergunta aqui. Fala um pouco sobre o Connect, quais suas virtudes e dificuldades que você enxergou. Fabinho, eu, num primeiro momento, sendo muito sincero, eu estava um pouco reticente. Por quê? Porque na minha cabeça ele ocupava um espaço importante de suporte dos tecidos que seria realizado por uma parte do provisório, né? Mas como nós fazemos reconstrução em todos, praticamente, os casos, principalmente na região virtudes e dificuldades que você enxergou. Fabinho, eu, num primeiro momento, principalmente na região estética, né? Eu, fazendo já alguns casos com o Vitor, eu já não vejo tanta limitação, porque uma parte do Connect estava ocupando o transmucoso, que seria, né, de 1,5, 2 do pilar provisório. E a parte de sustentação da região cervical na zona crítica, ele não interfere. Então, eu acho, nesse momento, eu tenho dado a mão à palmatória e me parece que pode ser uma alternativa e ter algum benefício, ok? Eu ainda questiono um pouco essa situação, porque durante mais de uma década nós trabalhamos direto na cabeça do implante. E eu acho que a reconstrução dos tecidos, obviamente, né, do osso e da gengiva, e a maneira que você faz o manejo protético é muito importante, porque eu vejo, em muitos casos nossos, de anos de acompanhamento, a gente tem uma condição da crista estável. Então, eu não sei ainda até que ponto isso vai ser uma diferença gigantesca do ponto de vista clínico e da estabilidade dos tecidos. Eu acho que a gente precisa ainda de mais estudos, mais acompanhamentos, para a gente realmente bater firme, bater na tecla de que colocar o transmucoso, colocar o Connect é fundamental. E existia uma limitação importante protética. Por quê? Porque antes não tinha o parafuso angulado. Então, se o implante não tivesse numa posição precisa, isso já te dificultava a vida em função da finalização protética. Porém, agora com esses parafusos, a gente tem a condição de finalizar isso de uma forma muito boa. Então, eu acho que são os dois pontos mais importantes aqui dessa discussão, tá bem? Pessoal, sim, Fabinho, benefício da não reconexão
é válido em função de você ter mais estabilidade da crista óssea, né? E dos tecidos moles nessa região, que é o que eu disse, que a gente tem muito caso que a gente reconectou poucas vezes e que funcionou muito bem. Mas eu acho que pode ser um plus, você não reconectar e trabalhar acima da crista óssea. Eu não sei, é porque a metodologia aqui, a primeira vez que eu trabalho com essa metodologia, eu não sei como que tá, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão ouvindo mal. Se tiver mais alguma pergunta, eu volto a responder depois por e-mail, de acordo com o que vocês mandarem para o pessoal aí da MIS. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês aí pela participação. Desculpe se teve alguma falha aqui, porque realmente não é fácil essa conexão aqui geral, né? Eu tenho que estar conectado com vocês, mas sem ver vocês. Eu tenho que conectar com o pessoal da empresa que faz a transmissão, então é um pouco complexo a situação. Não é tão confortável, às vezes, quanto uma live ou quanto uma conversa cara a cara. Mas eu agradeço mais uma vez a todos que permaneceram aqui, que fizeram as perguntas e mais uma vez agradecer a Miss pelo convite e pela oportunidade, tá bom? Um grande abraço a todos. Amanhã, quem quiser acompanhar aí a nossa live com o Cássio de ossidensificação, ela acontece às 19 horas no nosso Instagram. Um abraço a todos. Sua chamada será desconectada.